Os desafios de se produzir um telejornal diário e a televisão no interior paulista. A imprensa cumpre seu papel de servir a sociedade? É possível fugir da mesmice e buscar um olhar criterioso e apurado para levar ao telespectador? Responder essas e outras perguntas é o desafio do 30 Minutos de hoje. Para isso, trouxemos ao estúdio o jornalista e apresentador da IPTV, Danilo Scott. Ribeirão pretano, formado pela Barão de Mauá, Danilo começou a carreira como estagiário de rádio e já passou pela reportagem, edição e hoje tem a missão de conduzir diariamente o telejornal de maior audiência do horário na região. Obrigado, Danilo, pela sua participação aqui no 30 Minutos. Eu agradeço estar aqui com vocês hoje. Danilo, a primeira pergunta é: como foi seu início na TV? Comecei na TV trabalhando no extinto Clube Verdade. Antes eu já trabalhava também no Sistema Tati de Comunicação. Tinha contato com a TV, mas fiz pouquíssimas coisas, então mas já tinha noção do que era. Depois eu vim para o Clube Verdade, em 2005, mais ou menos. E ali foi o primeiro contato direto com TV. Mas eu também fazia lá rádio, jornal impresso, eram todos os veículos de comunicação, né, quase que juntos ali. Foi o meu primeiro contato com TV, e a partir daí, por uma questão de sequência de trabalho, de mercado mesmo, e de ir agregando valor no trabalho que a gente faz, fui para a TV Record, depois, agora estou na IPTV. Esse é o meu primeiro contato de televisão, foi esse daí. E até onde eu estou hoje também, que é como apresentador e editor também. Danilo, a gente sabe que no começo da carreira tem muitas dificuldades, porque acabou de sair da faculdade. E quais dificuldades você enfrentou? Acho que a primeira dificuldade que eu enfrentei foi acordar um dia às 5 horas da manhã para trabalhar no rádio como estagiário, né, fazer a faculdade, e aí apareceu a chance de ser estagiário. E eu chegar no rádio 5 horas da manhã, com minha motoca, num frio danado, chegar lá, abrir a porta e dizer, eu sou estagiário aqui e tal, me chamaram que estava precisando, e a pessoa virar para mim e falar assim, não preciso de estagiário aqui dentro, eu só quero profissional. Foi a primeira dificuldade, assim, né, que eu achei de trabalho, mas que ainda bem que tinha uma pessoa lá que já era uma conhecida também, que falou, não liga não, essa pessoa aqui é meio nervosa, vamos, senta aqui, você vai aprender a fazer umas coisas aqui e tal, vem comigo que tá tudo bem. E aí, fui para frente. Eu acho que foi o primeiro dia assim, que eu tomei um tapa na cara e não deixei cair, não fui para o chão. Falei, não adianta. E a partir daí eu vi que trabalhar nesses meios de comunicação, talvez em outros serviços também, a gente fala só de um, mas porque a gente convive diariamente, mas que a gente apanha muito. Mas a gente não cai, não. A gente aprende a tomar o tapa e daí segue a vida adiante. Foi a primeira dificuldade, assim. E depois vai aparecendo as coisas, a gente vai na boa, vai sabendo levar. Foi a primeira, assim. Fiquei triste no dia, mas aí depois passou. E aquela pergunta que todo jornalista ouve, você sempre sonhou em ser jornalista? Não, na verdade eu brinco que eu sou jornalista por acaso, né? Assim, eu sei que não vai colocar em xeque a credibilidade, né? Porque eu nunca imaginei que eu seria jornalista. Eu fiz uma faculdade, assim... Eu vou puxar um pouquinho antes para entender por que eu digo isso. Eu, quando estudava no colegial, eu tinha um irmão que fazia faculdade numa universidade pública, ele fazia ciência da computação, era um cara muito inteligente, sempre se deu bem com escola e tudo mais, e que eu tinha aquilo como um exemplo a ser seguido, né? Pô, meu irmão mais velho e tal. E nos últimos meses de faculdade, ele faleceu num acidente de carro, meu irmão. Eu tinha 16 anos. E a partir daí eu falei, poxa, minha mãe e meu pai lutaram até para esse menino, eu vi gastar dinheiro com casa para morar em outro lugar, com passagens, com viagens e tudo mais. Para que eu vou querer alguma coisa dessa? Eu não vou fazer nada na vida, não. Eu vou trabalhar aí com qualquer outra coisa, vou, sei lá, tentar abrir um comércio, vou vender batata com meu pai, que meu pai é motorista de caminhão. Eu falei, vou para um caminhão com meu pai e vou com ele. Vou trabalhar com ele. E aí foi passando, isso que era 16 anos, depois terceiro colegial, veio e tal. E nos últimos meses de colegial eu comentei essa historinha que eu estou falando para vocês, comentei com um amigo meu.
que já tinha na cabeça tudo planejado, que ele ia fazer jornalismo, que ele gosta de coisa esportiva, que ele ia partir para esse lado e tal. E eu conversando com ele, falei assim, não, cara, você não vai ficar sem estudar, não. Ele falou, você não é disso, você não precisa ficar sem estudar, você vai estudar. E aí eu falei, estudar o quê, cara? Não quero mais nada e tal, não preciso de vocação para nada, vou fazer outras coisas. Eu falei, não, por que você não faz jornalismo igual que eu vou fazer? Aí ele me contou um pouquinho do que era, eu falei, bom, eu acho que é legal, porque a minha primeira impressão com jornalismo que eu tinha é que o curso me abriria várias outras possibilidades, como abre. E seria uma coisa assim, eu faço jornalismo, depois eu faço uma especialização em questão ambiental, ou qualquer outra coisa, econômica, sei lá. Eu tinha essa ideia, não tinha ideia do que era mesmo jornalismo. E eu falei, já que eu não vou ficar parado também, porque eu acho que minha mãe vai querer que eu estude, eu vou aqui fazer o jornalismo. E foi a partir daí, então foi uma coisa meio que... Poxa, o cara veio, me deu um toque, e aí eu falei, vou fazer para não ficar parado. E gostei depois do negócio, assim, sabe? No primeiro mês de faculdade eu estava já fazendo estágio já, que não era aquele que eu falei que o cara me virou de costas, que inclusive é um grande cara, um grande amigo meu, chamo de professor até hoje, assim, porque eu acho uma pessoa que conhecia muito as coisas. Mas aí eu comecei a fazer estágio, e depois vieram questões profissionais, mais trabalho. E aí foi. E aí eu peguei o gosto do negócio aí. E então virei jornalista e tal. Mas nunca sonhei em ser jornalista, não. E teve alguma notícia que te marcou, na hora que você te emocionou, na hora que você não conseguiu transmitir durante algum jornal, alguma reportagem? Não, de parar para chorar, não. Mas de engolir seco, eu já tive sim. Agora, a gente dá notícia demais durante todo o dia, assim. Eu não sei especificamente qual, mas com certeza quando envolve criança, eu fico chateado. A pessoa que me assistir ou que um dia ler uma matéria que eu tiver escrito, enfim, qualquer coisa do tipo, pode ter certeza que envolveu criança, eu com certeza vou estar chateado, vou estar triste. Isso, talvez não embargue a voz na hora ali, porque a gente tem que tocar um jornal, né, continuar, porque quem está em casa também está ali acompanhando. Mas quando envolve criança, eu fico chateado. E você tem alguma técnica, assim, para não demonstrar para o público, assim, que aquela reportagem, aquela matéria mexeu com você, com o pessoal? É um grande desafio esse, assim. Eu não tenho técnica. Eu acho que alguns anos de carreira, eu comecei com 2002 a faculdade, então eu já posso dizer, em 2013 a faculdade, então posso dizer que tem pelo menos 10 anos de carreira, vamos dizer. Eu fiquei meio cético, eu acho. Eu comecei a ficar um cara sem me apegar muito com o que estava acontecendo. Então, às vezes você vê um acidente fatal, você olha ali e fala, poxa, morreu mais um. Morreram mais dois. Só isso. Então, acho que, vamos dizer, eu calejei de dar notícia ruim, né? Para justamente nessa hora não acontecer de ficar chateado, embargar e tudo mais. Mas tem dia que te pega de surpresa, né? Mas eu não sei se é técnico, acho que é mais costume do que técnica. Ou, de repente, pensar em alguma outra coisa, tá falando ali, mas na hora que entrou no ar da reportagem, eu tenho filho, então, às vezes eu lembro muito dos meus filhos, aí eu penso, não, vamos tocar para o outro lado, vamos pensar outra coisa para não acontecer isso. Que já virou uma rotina, né? Tá ali todo dia dando com os fatos. Mas com isso a gente também fica preocupado. Eu, pelo menos, fico preocupado, porque quando a coisa fica muito normal, muito comum, a gente perde valor das coisas também. Às vezes, tem dia que eu falo, puxa vida, eu estou falando de uma coisa que já morreu mais dois. Não é que morreu mais dois, ou que morreram mais dois. Tem família por trás disso, tem amigos por trás dessas pessoas que morreram. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também na hora de falar. A gente vai criando calo, mas tem dia que pega a gente de surpresa também. E hoje você apresenta um jornal ao vivo. Quais são as dificuldades de passar essa notícia ao vivo para as pessoas em casa? Assim? Ao vivo é surpreendente, né? A gente está sujeito a tudo a qualquer hora. Nós somos seres humanos, a gente pode ter um enrosco na garganta, pode dar uma dor nas pernas, pode dar coceira, qualquer coisa do tipo. A gente está sujeito a isso, mas tem que saber controlar, tem que saber lidar com a nossa questão corporal. Eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande. Porque a gente lida com situações ao vivo que quem está em casa não imagina. Né? Às vezes eu estou falando uma notícia e tem um ponto na minha orelha gritando milhares de coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer no jornal que tem que falar na hora, não tem tempo de ficar esperando. Pera aí, gente, em casa aí, que eu vou conversar agora com o fechador, nós vamos mudar o jornal e a gente já está voltando em 2 minutos. Não tem isso.
Então tem que saber controlar muito essa questão de corpo, a cabeça da gente tem que estar trabalhada, tem que estar com foco naquilo que está fazendo. Mas o ao vivo sempre surpreende, então alguma coisa pode acontecer de uma hora para outra e tem que também estar preparado para aquelas situações. Tem treinamento para isso também, mas a gente nunca adivinha o que vai acontecer dali a 1 minuto depois que a gente está falando ali. Por você trabalhar numa afiliada da Rede Globo que preza por um padrão de qualidade, há uma cobrança sobre maneiras de se vestir ou apresentação do telejornal? Tem, até por uma questão de apresentação para o público, é a questão até pessoal mesmo. Mas tem uma preocupação, sim, de manter, justamente por ser afiliado e tudo mais, eles se preocupam em manter um padrão que vem da Rede Globo. Mas não sei se esse é o mais essencial de tudo, mas eu acho importante também esse respeito. Hoje eu vim de camisa e calça aqui, mas não é porque acabei vindo direto. Mas eu não gosto muito não, eu gosto de calça jeans, eu gosto de tênis, de chinelo, camiseta normal, social, a gente já fica o dia inteiro, eu não gosto muito não. Mas para manter um padrão, para manter uma questão de respeito, de apresentação mesmo, aí sim eu acho importante. E é cobrado, tem uma pressão boa atrás da gente, assim, de falar, ó, tem que ser assim, tem que ser assado. E quem assiste vê a seriedade também no profissional, né? Quando tá... Tudo faz parte de conquistar um público, de cadenciar esse público e de colocar esse público sempre ao seu lado, ou pelo menos que ele acredite naquilo que você fala. Tanto que o pessoal brinca muito, poxa, no ar lá você é um cara muito sério, você é bravo e tal. E quando me vê sem estar no ar, ou no cotidiano mesmo, dia a dia e tal, poxa, nem parece que é o cara da TV, dá risada, brinca, conta piada, ouve piada ruim, ou piada boa, enfim. Mas é normal, a nossa vida é essa. Mas eu acho que ali dentro, a hora que você está no ar, a hora que você está fazendo o seu trabalho, tem que manter uma questão séria. Independente de ser Rede Globo, Record, Cultura, TV Clube, enfim, tem que manter um negócio pessoal para que você tenha prazer naquilo que você vai fazer e tenha respeito naquilo que você vai fazer. Tanto para si, quanto para as pessoas, para quem você está levando aquilo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Que é o nosso desafio dos cartunistas e dos chargistas, né? Transformar um negócio sério, de repente negativo, em humor. Porque o humor acaba gerando essa reflexão e essa crítica das pessoas. Já a charge trabalha mais com temas locais e jornalísticos, então uma charge sobre o Lula talvez não seja entendida na China. Há tempos atrás, eu preferia até usar, quando eu ia tratar de agora com um assunto mais sério, eu usava as tiras de jornal. O jornal é um veículo que todo mundo lê, adulto, teoricamente é para adulto, né? Então ali que eu carregava um pouco alguma crítica social. O 30 Minutos está de volta e hoje estamos recebendo o jornalista Danilo Scoschi, que fala sobre os desafios de um jornal televisivo ao vivo. Danilo, na sua opinião de profissional de TV, o que precisa melhorar hoje? Isso é difícil, hein? Eu acho que eu não vou pontuar o que precisa melhorar, porque eu penso que sempre a gente está precisando melhorar, a gente sempre tem que buscar aquilo mais próximo do que vamos considerar uma questão de perfeição. É impossível isso, mas se a gente conseguir ou pensar que tem que lutar sempre para chegar, a gente vai viver melhorando. Então, eu acho que eu não vou, se eu for pontuar, tem que ver, tem faltando profissional, tá faltando salário, tá faltando, tem um monte de coisa. Mas a gente tem que lutar para ir melhorando aos poucos e eu acho que tem muita coisa para ser melhorada ainda. E nós estamos numa era diferente agora, né? Eu trabalho com televisão, estou num grupo que tem internet, por exemplo. A gente vê como que a internet vem abocanhando bastante coisa, abocanhando bastante telespectador. Então nós temos que começar a pensar em outras frentes agora e sempre tentar ser o melhor naquilo que a gente faz. Você citou a internet. Você acha legal essa interação que tem entre TV e internet, que o pessoal está sempre mandando as coisas, participando? Você acha legal isso? Eu acho uma ideia que não dá para fugir muito hoje. Nós não temos noção, ou pelo menos eu não tenho,
daquilo que a internet é capaz e pode ser capaz ainda. Então, é uma briga que a televisão, o canal aberto em si, não vai conseguir ter diretamente com a internet. É pensamento meu. E daí é melhor agregar do que ter isso como uma concorrência e tudo mais. Apesar de que a gente tem uma concorrência sadia, vamos dizer, entre IPTV e o G1, né, que é o canal direto ali, o da Globo, lá nosso. Mas eu acho que é um caminho que não vai conseguir sair muito, não. Ninguém vai sobreviver só com um canal de comunicação ou outro. Eu acredito na convergência de mídias. Eu acho importante também. E é um barato quando a gente fala alguma coisa e fala do G1 e que vem a resposta imediata. Talvez eu não sei se a gente conseguiria essa resposta dando o telefone da redação ou colocando a carta por escrito, né, com CEP e tudo mais. Acho que não conseguiria. Então a internet é muito rápida, é muito ágil, é muito fácil. Então eu gosto dessa interação. E durante o jornal mesmo, nós vamos ter uma ligação entre a redação, o estúdio e a redação do G1 para saber as últimas notícias também, né? É uma ideia também que chegou mais nova, está amadurecendo, já teve algumas participações. É um jeito de, vamos dizer, você consegue vender os seus 2 peixes num produto só. Aí o pessoal fala, tá falando de vender notícia e tal, não sei o quê. Não, a gente vende notícia, a gente vende reportagem. Não adianta querer ser diferente disso. Não com o olho de alguém, eu vou pagar para ter reportagem. Não, a gente tenta colocar aquilo no ar que o telespectador vai gostar, ele vai colocar naquele canal para assistir, e aí os publicitários, as empresas vêm pôr dinheiro naquele programa porque sabe que o pessoal está assistindo. E eu acho que essa questão de interligação é bacana também. Ainda estamos acertando os pontos disso, mas se conseguir fazer uma coisa assim rápida na hora mesmo, aconteceu um fato lá em Buritizal, que é uma cidade mais longe de Ribeirão Preto, então nossa equipe em Franca agora. Mas o tempo de chegada de uma cidade para outra, questão física, demora muito, talvez não vai dar naquele horário do jornal, naqueles 40, 50 minutos que a gente está no ar. Então o G1 vai lá, que já tem o seu contato, tem as suas fontes, tem lá o pessoal que eles conversam, consegue informação, checa direitinho, coloca no ar e já chama, tem informação que chegou agora. Tal. Então a gente consegue abranger todo mundo. Televisão é imagem, talvez a gente não consiga colocar naquele momento a imagem, mas nós conseguimos falar daquilo que aconteceu em um local que, sei lá, há 5 anos a gente não imaginaria isso, não sei, em tempos assim. Mas é por isso que eu acho bacana, e essa interligação vai funcionar a partir do momento que a gente conseguir, né, aparar tudo certinho e colocar no ar mesmo essa situação. Você estava falando das manifestações que aconteceram durante todo o país e Ribeirão Preto ficou no auge, tipo assim, com a morte que teve, foi a primeira cidade que aconteceu uma morte durante as manifestações. Como foi a mobilização das equipes? Como foi a parte de produção? Porque vocês tiveram que enviar conteúdo para a cadeia nacional. Como que foi esse trabalho? Tem uma estrutura muito bem montada já. Falo da IPTV em si, que é hoje a realidade que eu tenho, mas eu sei que outras emissoras também têm tanta qualidade quanto, ou até mais do que a nossa lá. Mas ali, o pessoal... Vamos dividir o protesto, não vamos falar de protesto agora, vamos falar de um cotidiano normal. Como que seria? Tem as equipes preparadas, tem a ligação direta com São Paulo, com transmissão de dados e tudo mais. Então você vai lá, faz uma reportagem interessante, vende para São Paulo na produção, vale, nós temos uma história aqui bacana, tal, a garça que come com o tiozinho no Rio lá, você acha que é legal isso? Poxa, a história é legal, vamos valer, vamos trabalhar nela. Aí o pessoal vem, faz, manda para São Paulo, beleza. Tranquilo isso, não é uma coisa do outro mundo, mas tem uma estrutura pronta de anos que nos permite isso com eficiência. Agora, a questão do protesto em si, foi uma das poucas vezes que eu vi tanta gente da emissora na rua, muito preocupada com a ação de todos os manifestantes, e, além de preocupado, a gente trabalhou cerceado e tinha que fazer aquilo. Então era um clima tenso que a gente viveu, porque acabou virando para a imprensa, toda esse protesto, essa manifestação. Não sou contra, acho que tem que fazer. Acho que alguns pontos da manifestação não foram tão bem esclarecidos ou fizeram de uma maneira que não era para aquilo, mas acabou fazendo, estava no meio, tudo bem. Mas aí tinham equipes lá disfarçadas no meio do pessoal, equipes que não usam, sem usar a canopla, né, da TV, com medo da agressão, helicóptero usaram nesse dia, e isso eu acho que eu falo, e mais os cinegrafistas comuns também, se juntando ali perto de polícia ou tentando se proteger, mas eu acho que tinham pelo menos 6 ou 7 equipes daquele dia, não sei
porque eu não estava na noite fazendo a cobertura, estava acompanhando até pela TV. Mas eu acho que tinham pelo menos isso, de equipes, além de uma produção muito bem armada e muito bem estruturada, e repito, com medo até, de estar ali dentro e acontecer alguma coisa com nossas equipes nas ruas, ou até que o negócio voltasse até para a nossa redação, como aconteceu em São Paulo, colocaram fogo no carro da Record lá, e depois fizeram bagunça em frente à TV Globo também. Então era mais medo. Ali eu vi uma tensão que eu sei levar muito bem, assim, eu acho que é importante a tensão, porque ela te deixa atento, te deixa aflito e te deixa doido para fazer o negócio acontecer e virar. E vi o trabalho profissional e a grandeza e a riqueza não só da TV, mas de todo o pessoal que cobriu em estar num movimento importante para a sociedade, tenso do ponto de vista de trabalho profissional, mas que no fim acabou dando resultado. E aí a gente conseguiu alimentar todo mundo do jeito que eles pediam e deu certo. E você, por estar ali dentro da redação, houve algum caso de alguém alguma equipe foi ameaçada? Aconteceu algum fato aqui? A nossa equipe mesmo chegou a ser ameaçada, porque eu acho que o cinegrafista, essa conversa nossa de pátio, não conseguia checar direito, assim, mas eu acredito que tenha sido isso. Na hora de filmar, e acendeu a luz, né, da câmera na hora de filmar, e o pessoal, não, aqui não vai te filmar. E aí viu na câmera que tinha o logo da EPTV e aí tentou partir para cima. Houve um princípio de confusão, mas nada além disso, de bater, de agredir, nada além. Mas ali é um fogo cruzado, né? É difícil falar quem tem razão, quem não tem. Mas que foi difícil a cobertura, nesse sentido, foi bem difícil. Mudando totalmente de assunto, nas eleições você mediou um dos debates. E a gente sabe que tem candidatos que se alteram nesses debates. Assim, como é que foi a sua experiência? Eu mediei algumas conversas antes, né, com os candidatos. Não é fácil. Daí entra aquela questão do ao vivo que a gente tinha falado anteriormente. A gente tem que estar preparado para tudo. E às vezes preparado para tudo, ainda assim você é pego de surpresa na hora ali. Tem alguns candidatos que aparentavam, né, um jeito diferente e tudo mais, mas que a gente tinha que dar um jeito de conduzir uma entrevista não pensando na gente, pensando no cara que estava em casa, no eleitor que estava em casa e que estava esperando algum conteúdo dos candidatos para decidir seu voto, que eu acho que era a nossa maior preocupação. Uhum. Com as coisas que vieram a seguir aí, tivemos que lidar com as situações, fomos cobrados de algumas coisas, de algumas posturas, inclusive na hora, mas que passou. Aí eu levo como uma boa experiência de tudo que aconteceu. Eu dou risada de tudo que aconteceu. No ar é uma coisa, mas depois eu dou risada, porque a gente tem que estar acostumado com tudo. Vai aparecer coisa pior, vai aparecer coisa melhor, mas tem candidatos e candidatos. Tem gente que vai para conseguir voto, tem gente que vai para fazer o outro perder voto, tem gente que vai para só aparecer. Então, a gente tem que saber levar todos da mesma maneira, com a mesma condição de política, com o mesmo respeito e toda a democracia, que eu acho importantíssimo que apareçam novos candidatos da mesma maneira ou que não apareçam também. Danilo, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação aqui no 30 Minutos. Eu agradeço a vocês também por darem essa chance, porque falar aqui do lado de cá não é fácil, não. Mas obrigado aí e sucesso para vocês. O 30 Minutos fica por aqui. Espera você na próxima semana. Tava dentro de casa, foi chegar e desceu o bambu. Tivemos que apanhar hoje, mas isso é bom para agitar o flanco.